Quando ocorre uma traição, sempre existe a busca por um culpado. Normalmente é quem traiu. Mas que conversa é essa de que a traição é culpa dos dois? Existe algum fundamento nisso? Eu já vou adiantar para você que o vídeo de hoje é para quem tem o estômago forte e para quem quer resolver o problema da traição no seu casamento. Se talvez você não queira resolver esse problema, eu diria para você, não assista esse vídeo. Hoje nós vamos tocar numa ferida, vai doer, mas é para sarar. Então, certamente, se você ficar até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. E é justamente por isso que eu não vou pedir para você dar like no vídeo agora. Não vou pedir. Eu vou esperar chegar no final. Mesmo porque se você der like, daqui a pouco você ir embora, vai ser um like meio não merecido. Então não faça isso. Olá, família. Tudo bem com vocês? Como é que tá? Tudo ótimo? Graças ao nosso bom Deus. Hoje vamos falar de traição, sim. E talvez alguns pensem, Diego, mas semana passada você falou sobre traição. Esses vídeos do meio de semana é para casais. Aos finais de semana, nós estamos com uma série para quem está separado, mas os vídeos do meio de semana é para quem está casado. É problema de quem está dormindo com o marido, dormindo com a mulher. Mas semana passada você falou de traição. Essa semana de novo, por quê? Família, quando eu estava vendo os meus esboços de vídeo, eu cheguei à conclusão que eu fui influenciado a gravar sobre traição semana passada e hoje também. Por quê? Nós estamos com uma plataforma nova, reorganizando todos os nossos cursos, todos os materiais. E família, tá ficando tão bom, mas tão bom. Eu estou regravando o curso A Traição Não É o Fim. Estou regravando o curso Recomeçar. Em parceria com uma outra pessoa, estamos gravando um vídeo para gestantes, sim. Quer resolver o problema lá da raiz? Justamente. Então estamos gravando vídeo para gestantes. Temos outros cursos que estamos gravando também. Então assim, e eu falei para vocês, né, que meu propósito esse ano é restaurar casamentos, é salvar casamentos. Então, preço acessível. A maioria das aulas são gratuitas. Então você acessa o link, você vai ver lá os cursos que já estão lá, que já estão atualizadas as aulas. Tem muita coisa que eu estou atualizando todos os dias. E você vai ver que grande parte é tudo com aulas gratuitas. Clica lá no link. Por que a gente está fazendo em outra plataforma? Porque tem a opção de você contratar o curso específico que você queira. Tem uma metodologia diferente e a maneira com que a gente aborda não tem as restrições das políticas que temos aqui no YouTube. Então, se faz necessário, tá bom? Mas acessa lá, eu vou deixar o link aqui na descrição para você. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Dito tudo isso, eu fui influenciado a falar sobre traição novamente. E você sabe que eu faço acompanhamentos, eu faço terapia com casais. E sempre tem esse assunto, traição. E são dois assuntos polêmicos, traição e culpa. Traição é quando alguém comete um adultério. Nós chamamos de traição. É porque traição no mundo hoje pode ser tanta coisa. Pode ser traição entre amigos, entre sócios, entre político e seu eleitor. Mas o que eu estou querendo dizer mesmo é adultério. Então nós temos o adultério, quando ele acontece, e nós temos a culpa, que é um outro problema que os casais lidam. Quando nós falamos de adultério, muitas pessoas naturalmente pegam a culpa daquele fato ocorrido e atribuem a quem cometeu o adultério. Só que presta atenção, é bem verdade que o adultério causa danos. Ele destrói a vida de quem foi traído. Mas a Bíblia diz que a vida de quem traiu é muito mais destruída. Só que aí, ao invés da gente ficar nessa questão de comparação, mas espera aí, ele me destruiu primeiro, não, mas ele se destruiu mais, não, mas ela destruiu primeiro, não, mas ela se destruiu mais. Antes da gente ficar nessa conversa toda, lembra que teve uma outra coisa que foi destruída, o casamento. E o casamento pertencia aos dois. Eu, há mais de 10 anos lidando com casais, esses dias eu comecei a olhar
todos os relatórios de atendimentos, de sessões, de terapias, alguns estudos que eu tenho feito, algumas pesquisas que eu tenho feito por meio dos programas, dos cursos que temos. E eu me assustei com uma verdade. Sempre tentando e se aprofundando na questão da traição, sempre orientei e busquei fazer com que quem passou pela traição olhasse para a traição para descobrir as suas causas, a sua origem, para conseguir diminuir as suas consequências e conseguir restaurar, então, o seu casamento. Mas uma conclusão que eu cheguei, talvez pode te assustar nesse momento. Mas a traição é culpa dos dois. Se eu fosse um juiz, e apresentasse perante mim um caso de traição, marido e esposa, eu culparia os dois pela destruição do casamento. Ah, Diego, mas e o dano que ele fez em mim porque ele traiu? Tudo bem. Talvez a parte traída tenha lá um direito a uma indenizaçãozinha. Mas a destruição do casamento é dos dois. E você sabe por que eu digo que é dos dois? Vou te explicar. Primeiro, porque o que foi destruído é o casamento. O casamento pertence aos dois. Uma mulher que permite que o homem traia, ela tem culpa tanto quanto o homem que traiu. E eu falei pra você no início, não fica com raiva de mim agora. Eu falei, você precisa ter estômago pra ouvir esse vídeo. Que eu vou falar algumas verdades aqui. Doa quem doer. Mas a grande verdade, a conclusão que eu cheguei é essa. Ah, Diego, você está falando isso porque você é homem. Não, então tá bom, então vou mudar o discurso. Quando uma mulher trai o seu marido, o marido é culpado tanto quanto. Sabe por quê? Porque a conclusão que eu cheguei lidando com milhares de casais que passaram por isso é que o adultério ele é construído dentro do seu casamento. Você deixou o adultério chegar no seu casamento. São muitas as vezes em que a mulher despreza o seu marido, que o marido é arrogante com a sua esposa. Há muitas as vezes que a traição é justamente pela falta de algo que não tem em casa, é por uma autoafirmação, porque a esposa despreza, porque o marido despreza. Muitas das vezes a traição é por causa de vingança. A traição é por causa de uma raiz que começou, uma semente que começou a criar raízes e a brotar dentro da sua casa. E aí, nós cometemos o erro de culpar o outro. É aquela situação. Nós permitimos que o adultério aconteça. E aí, quem comete o adultério, ele é o culpado. Só que deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que nesse momento, você está ouvindo isso pela primeira vez, seu estômago está dando uma embrulhada, você não está gostando muito do que você está ouvindo. E que bom que eu estou provocando isso em você. E que bom que você está aqui ainda. Porque esse sentimento que você está sentindo, na verdade, isso é influência, sabe do quê? Do pecado. Você é uma só carne com o seu marido, com sua esposa. Se ela cometeu o pecado, esse pecado chegou até você. De alguma forma. Talvez perante Deus você não responda pelo pecado do adultério. Mas você responda pelo pecado de não perdoar. Talvez você responda pelo pecado da vingança, da raiva, da ira. É possível. Mas fato é que o pecado começou a criar forma em você também porque você não está sabendo lidar com o que aconteceu. E aí, é óbvio, é extremamente confortável sentar na cadeira da vítima e falar assim, culpa é dele, culpa é dela. E aí você não resolve o problema, mas dar-se a impressão de que está tudo bem. Presta atenção. Adão comeu do fruto. Quando Deus chegou para ele e falou, Adão, o que você fez? Aí Adão, assim, igualzinho eu e você nos dias de hoje, vira para Deus e fala, Senhor, foi a mulher que o Senhor fez que me entregou o fruto. E eu comi. Quando chega para ela, fala, mas Eva, por que você fez isso? Ah, Senhor, porque a serpente que o Senhor criou me enganou e eu comi o fruto. Você já está percebendo que o pecado faz isso com a gente? O pecado
tenta o tempo todo fazer com que a gente ache culpados para aquilo que a gente comete. É o tempo todo, o pecado é responsável por isso. Quando eu falo para você, você deixou o pecado entrar dentro do seu casamento? Então não interessa quem comeu o fruto. Ambos erraram, ambos têm culpa. Ah, foi o seu marido que traiu? Foi, mas foi o seu casamento que foi destruído. Foi o seu marido. Onde você estava, mulher? Quando o pecado tomou conta do coração dele? Onde você estava, marido, quando o coração da sua mulher se corrompeu? Aonde você estava? Estava de joelho, clamando, orando por ele, intercedendo por ela? Duvido. Sabe por que eu duvido? Porque são muitos os casais que falam assim: Diego, a gente brigava, eu era rixosa, Diego, eu não dava atenção para minha esposa, eu era meio arrogante, eu era meio assim, eu era meio ausente, eu ficava isso, aquilo. Sempre tem a questão da culpa, mas aí ao invés da gente se responsabilizar, falar assim: não, é verdade, eu fui um marido banana, eu fui um molenga, eu fui uma rixosa, eu não prestei atenção nisso, eu desprezei, eu confiei demais. Realmente eu tenho culpa. Não, a gente fica culpando os outros. A gente culpa o outro. E deixa eu te falar uma coisa, para de culpar o outro. Quer resolver o problema do seu casamento? Então você se responsabiliza pelas culpas. Você se responsabiliza. O casamento era seu, o marido era seu. Os votos, os mesmos votos que ele fez, você também teve que fazer. Os mesmos votos que a sua esposa fez, você teve que fazer. Agora não dá para você falar assim: mas ela me traiu. Sim, por quê? Aonde que ela estava? Quando foi que você deu tempo para que ela olhasse e admirasse um outro homem? Quando que foi que isso aconteceu? Aonde você estava nas carências? Aonde você estava quando te procurava sexualmente e você dizia que não? Aonde que você estava? Paulo fala: maridos e esposas, seu corpo não pertence a você, pertence ao seu marido, pertence à sua esposa, não negueis uns aos outros. De repente você briga, de repente faz rixa, de repente vai trabalhar demais. Aonde você estava? O pecado veio, tomou conta. Aonde estava Adão? Na hora que Eva estava de papinho com a serpente. Aonde? Agora você tem que parar. A culpa é uma desgraça, é um mal que nos corrói, principalmente nessa geração. Você viu que essa questão de culpar os outros começou lá no Éden, mas hoje está terrível. Está terrível e está tomando conta de todo quanto é lugar. Aí você passa uma dificuldade financeira, é culpa minha que durmo até tarde, que não trabalho, que não busco uma capacitação, que não quero mudar de emprego? Não, a culpa é do governo. Mas era 4 anos atrás, era outros 8 anos atrás. Agora meu filho tá mentindo, tá me desprezando. Culpa de quem? Da escola. É culpa da escola, é aquela escola que ele tá frequentando. Mas eu não dou tempo pro meu filho, eu não brinco com meu filho, eu não ensinei meu filho a me amar, a me respeitar, a me honrar. Porque eu estava preocupado com outras coisas. Eu estava assistindo futebol, eu estava trabalhando, eu estava numa ligação, eu estava no WhatsApp, eu estava nas redes sociais, vendo bunda e peito de mulher. Por isso, agora meu filho está assim. Culpa de quem? Da escola? Dos amiguinhos? O pastor não me visita, os membros da igreja não me visitam. E quando foi que você saiu para visitar? Quando foi que você tomou essas iniciativas? Mas a pessoa lá fica falando mal de mim. Mas você dá motivo. Você cria situações. Então, presta atenção que isso já foi longe demais. Esse conceito de culpar os outros pelas responsabilidades nossa. E deixa eu te falar uma coisa. Se você quer restaurar seu casamento, você precisa aprender a se responsabilizar. Quando a Bíblia fala que Deus nos chama a um concerto com Ele, o concerto começa com todo aquele que confessar os seus pecados e abandonar, alcançarão misericórdia. Confessar é assumir a culpa, é chegar a Deus e falar: Senhor, eu errei. Minha mulher escolheu um outro homem porque eu fui um covarde, eu fui um banana, eu fui ausente, eu achava que dar dinheiro para ela era o suficiente, eu achava...
que sustentar a casa era o suficiente. Eu achava que uma vez por ano viajar para a casa da mãe dela era o bastante. Eu achava que ter relação sexual com ela uma vez por mês era o bastante para ela. Eu dava carro para ela, eu dava roupa para ela. E por que ela fez isso comigo? Porque eu fui um banana, porque eu fui um covarde. É você chegar para Deus e falar: Senhor, hoje choro, dói, me machucou, mas eu fui rixosa com meu marido. Eu desonrava ele na frente dos outros, eu falava mal dele para minha família, eu fazia rixa com ele, eu implicava ele. Senhor, quantas dor de cabeça eu inventei, quantas vezes eu virei pro lado da cama para fingir estar dormindo para ele não me assediar, quantas vezes eu fiz coisas para provocar a ira do meu marido, quantas vezes eu castrei o meu marido. De repente, nós precisamos assumir nossas responsabilidades. Chega um momento da nossa vida, e esse momento é um momento oportuno, porque você olha para o seu casamento e fala assim: cara, olha onde eu cheguei. Então, literalmente, fazendo as contas, quando eu falo para você que você precisa começar a olhar para si e se responsabilizar, você não tem muito o que perder. Se você foi atraído a esse vídeo por causa de uma traição que está acontecendo ou que aconteceu no seu casamento, então significa que poucos dias vocês vão estar separados. É simples. A matemática é muito clara em relação a isso. Vai ser pouco tempo. Então, se você assume a sua responsabilidade, se você entende que o adultério foi uma caixa de abelha que você trouxe, que você deixou entrar dentro da sua casa, mas foi o seu marido que abriu a tampa e foi picado, ou foi a sua esposa que abriu a tampa e foi picada, a responsabilidade de ter deixado entrar a caixa de abelha foi sua. Porque você devia ter feito alguma coisa. Devia. Mas não fez. E agora, essa postura de culpar o outro não vai resolver nada. Não vai sarar suas feridas, não vai restaurar o seu casamento, não vai impedir que você seja traído ou traída outras vezes. Então, a primeira coisa que você faz é assumir a sua culpa, a sua responsabilidade. Não fui um bom esposo porque minha mulher optou por outro. A tal ponto de romper a honra dela, a boa fama da família dela, e ela foi capaz. Então, que marido ruim eu fui. Espiritualmente, o Espírito Santo trabalhou para que ela não fizesse isso. Mas eu fui um marido tão ruim que ela passou por cima do Espírito Santo, passou por cima da nossa história, passou por cima do amor que ela sentia por mim, por causa de outro homem. E agora eu vou culpar só ela? Mas que bom marido que eu fui, hein? Para que ela fizesse isso comigo. Isso também serve para a mulher. Quantas vezes fui rixosa? Quantas vezes desprezei meu marido? Pensei, não, ele aguenta, não, é assim mesmo, não. Quantas vezes, a ponto dele passar por cima do Espírito Santo, de uma promessa que ele fez dos nossos filhos, e escolher outra mulher. E sabe o que é o pior? Tem maridos hoje que têm raiva das suas esposas. Tem mulheres que têm raiva dos seus maridos e fala assim: se eu tiver que ir para o céu e voltar com esse homem, eu prefiro ir para o inferno. Coloca aqui nos comentários quem já ouviu isso. Isso significa que, sinceramente, eu não sou tão bom assim. Sabe? Não sou. Se chegou ao ponto da pessoa mais próxima de mim, que Deus fez uma só carne comigo, ele olha para mim e me culpa dessa forma, por que que eu não vou olhar, tirar a trave que tem no meu olho e vou falar: Senhor, eu tenho culpa também. Eu também errei. Quem errou mais, quem errou menos, o Senhor julgue. Mas as minhas culpas eu quero assumir. Eu ajudei a destruir o meu casamento. Só que agora, Senhor, eu quero restaurar esse casamento. Tem coisa que o Senhor precisa me perdoar? Me perdoe. Tem coisas que outras pessoas precisam me perdoar? Me dê força, me dê coragem. Mas eu preciso assumir as minhas culpas. Sabe por quê? O casamento não era do seu marido. Ele não tinha a responsabilidade de cuidar sozinho de tudo. Assim como ele tinha a responsabilidade de cuidar sozinho de tudo, assim como você também tinha. O grande problema
é que quando nós estamos dentro de casa, tudo é meu. São os meus planos, os meus sonhos, os meus desejos, é o que eu quero pro meu casamento. Quando dá errado, lá, o que ele fez com o casamento? Mas espera aí, dentro de casa já não era assim? Eu tomava partido, agora que deu errado, é culpa dele? É culpa dela? Não, vamos parar com isso. E quando eu digo isso para você, eu quero dizer para você o seguinte. Por muito tempo eu direcionei as coisas que nós falávamos aqui no canal mais para mulheres do que para homens. Porque houve uma parte, um tempo da história, em que mais de 90% do público do Manual do Casamento era mulher. Deus tem mudado isso de tal forma que hoje 60% do público é feminino e 40% já é masculino. Então eu sei que tem muitos homens assistindo esse vídeo e eu quero falar para vocês, homens, se você quiser restaurar seu casamento, para de ficar culpando a sua esposa pela traição. Para de ficar culpando a sua esposa pelos erros que ela cometeu. Comece a se responsabilizar pelos seus erros. É a primeira postura de homem que você tem que ter, se responsabilizar pelos seus erros. Semana passada eu fiz uma sessão com uma pessoa e o que eu vou dizer aqui, eu não vou identificar o nome, obviamente, mas o que eu vou dizer para vocês, eu disse para ele, vou usar apenas como exemplo. Eu conversei com um homem que havia traído a sua esposa muitas vezes e ela não sabia. Quando ele me descreveu a história, essa mulher estava passando os dias na casa da mãe e eu falei para ele assim, olha, eu tenho para mim que sua esposa quando voltar vai te mandar embora. Diego, mas o casamento tá ruim, mas não é para tanto. Eu falei, eu tenho essa impressão. Por tudo que você tá dizendo aí, eu tenho essa impressão. De repente, ele me manda um áudio gravando em som ambiente, a mulher orando e falando o nome de todas as mulheres com quem ele havia traído ela. E ele mandou uma mensagem para mim perguntando, Diego, o que é isso? É o diabo que está revelando isso para ela ou é Deus que está revelando isso para ela? E eu falei para ele assim, meu amigo, não faz a menor diferença se é Deus ou o diabo que está revelando. Você sabe que você errou, você sabe que você cometeu o pecado. Sua esposa tem inúmeras falhas, inúmeras, mas você sabe aonde você errou. Ou você assume a responsabilidade, confessa os seus pecados, pede perdão e pontua no que você vai mudar. Ou senão, você vai continuar nessa. Mas ela também errou. Ela é rixosa. Ela não sai da casa da mãe. Ela é isso, ela é aquilo. E o seu casamento vai acabar. E em um determinado momento eu falei assim, seja homem. Quer seja Deus, quer seja o diabo que revelou a sua mulher, você sabe o que é a verdade. Faça. Passou um dia, 2, 3, eu não sei se foi hoje ou ontem, ele mandou mensagem. Não conversou com ela. Não assumiu. O casamento vai acabar, vai entrar numa crise. Essa mulher vai ser consolada por inúmeras pessoas que vão botar na cabeça dela que ela nunca esteve errada, que quem foi errado foi ele. Vai cruzar um deserto de anos e pode ser que nunca restaure o casamento. Sabe por quê? Porque chegou o momento que ele devia ter assumido a responsabilidade e se acovardou. Tem gente que cria conceito do que é ser homem. Ser homem é eu trair minha esposa com prostituta, com isso, com aquilo, aí eu sou homem. Na hora de olhar nos olhos e falar assim, ei, eu fiz isso, me perdoa, eu errei. Aí é um covarde, é uma menininha, sabe? Não desprezando as meninas, porque tem muitas meninas que são muito mais valentes e corajosas do que muito homem. Eu falo menininha realmente para desprezar o machista que acha que ser homem é simplesmente trair, é pegar mulheres, é bater em mulher. Tem homem que acha que é isso, que é ser machão. E não restaura casamento, não tem admiração dos filhos, vive um fiasco de vida, porque não assume as responsabilidades. Então, assim, busque cumprir os seus desígnios, a sua responsabilidade. Quer restaurar seu casamento? Eu entendo que eu estou falando para alguém que sente dor quando toca nesse assunto. Tudo bem. Em outro momento, você assiste algum outro vídeo aqui no canal que eu te consolo.
Tem vídeos que eu falo, não fica assim, vamos dar a volta por cima, que eu falo todo bonitinho, fofinho, que dá vontade de me morder. Infelizmente, hoje a mensagem é diferente. A mensagem é justamente para aqueles que estão muito tempo parados, sentindo que o outro é o culpado, que o outro foi o responsável e não faz nada. E fica aí sentado. Então, assim, você precisa assumir suas culpas diante de Deus. Você precisa estar disposto a perdoar. A partir do momento que você desculpar o outro pela culpa do outro, você vai estar pronto para ser desculpado pelas suas. Enquanto você estiver armado para culpar o outro, as tuas culpas vai estar aí, ó, escancarado na sua testa. Eu não vou nem falar de like agora no final do vídeo, porque a chance de você simplesmente me dar um dislike de raiva é muito grande. Eu nem vou falar de like. Não vou falar para você compartilhar esse vídeo, porque talvez você esteja irado ainda. Mas pensa no que nós conversamos aqui. Pensa. Pensa porque com esse sentimento de culpa que você está atribuindo ao outro, você nunca vai achar paz no seu coração. Nunca. Você nunca vai mudar, porque quem errou foi o outro. Deste modo, a matemática da sua vida, do seu casamento, nunca vai ser diferente desse resultado que você achou hoje. Pensa nisso. Digo isso com carinho, tá bom? Que Deus abençoe vocês e eu espero encontrar vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.